Junho de 2021. O Brasil parou para assistir em tempo real a maior caçada humana da história recente do país. Durante 20 dias, mais de 270 policiais, cães farejadores e drones de última geração tentaram capturar o único homem, Lázaro Barbosa de Souza. Mas quem era esse homem que parecia conhecer as matas de Goiás como a palma da sua mão? E como ele conseguiu driblar um cerco tão apertado por tanto tempo? Hoje vamos dissecar o rastro de sangue e mistério que deixou medo pelo Distrito Federal e Goiás. Tudo começou na madrugada de 9 de junho em Ceilândia. A família Marques Vidal foi a vítima de um crime bárbaro que chocou até mesmo os peritos mais experientes. Lázaro invadiu a chácara, matou o pai e os 2 filhos e sequestrou a mãe Cleonice, cujo corpo seria encontrado dias depois. Mas Lázaro não era um iniciante. Ele já tinha uma ficha criminal extensa, assassinatos na Bahia, estupros e fugas espetaculares de presídios. O que o tornava perigoso era sua habilidade de sobrevivência na selva. Ele se via como um escolhido, carregando consigo o que muitos chamavam de livro de rituais. Estávamos diante de um serial killer ou de um homem treinado para o caos. A fuga foi cinematográfica. Lázaro invadia chácaras, fazia reféns e obrigava as pessoas a cozinharem para ele e, em seguida, desaparecia na vegetação densa. Ele chegou a trocar tiros com a polícia mais de uma vez, saindo ileso. A população de Cocalzinho de Goiás trancava-se em casa. Destacamos um ponto curioso. Enquanto a polícia usava alta tecnologia, Lázaro usava técnicas rudimentares. Ele dormia em copas de árvores e atravessava rios para apagar o cheiro para os cães. A internet fervilhava com as teorias. Ele teria ajuda de fazendeiros da região? Ele era um jagunço profissional? A manhã de 28 de junho de 2021 marcou o fim da linha. Após ser avistado perto da casa de sua ex-sogra, Lázaro foi cercado em uma área de mata em Águas Lindas de Goiás. O confronto final foi violento. Foram disparados mais de 100 tiros. Lázaro foi atingido por dezenas deles e não resistiu. A imagem de policiais comemorando o fim da caçada dividiu o Brasil. Mas com a morte dele, muitas perguntas ficaram sem respostas. Quem financiava Lázaro? Ele estava apenas fugindo ou cumpria ordens de alguém poderoso? Um dos pontos que mais intrigou a polícia e a internet foi o que encontraram nos esconderijos de Lázaro. Não era apenas restos de comida. Lázaro carregava livros de orações, desenhos estranhos e praticava rituais que, segundo ele, o tornavam invisível. Moradores de Cocalzinho contavam que ele deixava oferendas em encruzilhadas e que parecia saber exatamente onde os cães farejadores passariam. Essa aura de bruxo da mata criou um pânico psicológico até nos policiais mais preparados. Mas seria isso misticismo ou apenas uma tática de guerrilha para desestabilizar quem o perseguia? Analisando seu perfil, vemos um homem que usava medo como a sua maior arma. Aqui, o Notícia Digital traz o que muitos ignoram. Lázaro pode não ter agido sozinho. A investigação começou a olhar para grandes fazendeiros da região. Por que alguém daria abrigo ao monstro? A teoria é que Lázaro trabalhava como um limpador, alguém contratado para expulsar pequenos produtores de terras valorizadas através do terror. Durante a fuga, ele foi visto em uma fazenda onde teria almoçado calmamente. O dono dessa fazenda e um caseiro foram presos por ajudar Lázaro com comida e abrigo. Isso muda tudo. Lázaro não era apenas um louco na mata.
Ele era uma peça em um tabuleiro muito mais sujo de disputas de terra em Goiás. O fim veio com 38 perfurações no corpo. O laudo da necrópsia revelou que Lázaro lutou até o último segundo. A morte dele, no entanto, levou muitos segredos para o túmulo. No Notícia Digital, questionamos: a morte foi um alívio para a população ou uma queima de arquivo? Sem Lázaro vivo para depor, a investigação sobre quem pagava por seus serviços esfriou. O que restou foi o trauma de uma região e a imagem de um homem que se transformou em um mito de terror moderno no Brasil. O caso Lázaro Barbosa não termina com os tiros. Ele termina com perguntas que, até hoje, ecoam nas matas de Goiás. O caso Lázaro Barbosa foi muito mais do que uma perseguição policial. Foi um evento que testou os limites da segurança pública e do jornalismo no Brasil. Ele nos mostrou como o medo pode paralisar cidades inteiras e como a linha entre o crime e o misticismo às vezes é muito tênue. Lázaro se foi, mas as perguntas sobre quem o ajudava e por que ele nunca era capturado em suas fugas anteriores permanecem no imaginário popular. Aqui, nosso papel é manter a memória viva para que o passado nos ensine a vigiar o futuro. E se você acompanhou essa caçada na época, ou se está agora descobrindo os detalhes, deixe o seu comentário. Você acredita que ele agia sozinho ou era apenas um peão em um jogo maior? Sua opinião é fundamental para a nossa comunidade. Aproveite e se inscreva no Notícia Digital. Estamos preparando uma série sobre os crimes que o tempo não conseguiu apagar, incluindo o mistério do Hotel Cecil e o caso de Elisa Lam. Ative o sininho para ser o primeiro a saber quando a verdade vier à tona.